Olá, guardiões. Venho aqui através desse vídeo trazer o meu ponto de vista a vocês em relação a essa tarefa que foi nos dada, né? De estar pesquisando aí um pouquinho mais a respeito dos gigantes e para complementar todo esse estudo que a gente está tendo, né? Com o Mastral. Então, vamos lá. Falando um pouquinho das pirâmides, antes de entrar no tema dos gigantes, todo mundo sabe que elas foram construídas de 3.000 a 4.500 anos antes de Cristo, certo? E elas são feitas de pedras de calcário, granito, e inclusive dentro dessas pedras tem muito quartzo, né? E esse quartzo, sob pressão, ele produz uma certa energia. Tanto que tem muitas pessoas que quando vai visitar as pirâmides, mesmo estando com calçado de sola emborrachada, elas sentem choque. O cabelo fica de forma como se tivesse eletricidade, fica arrepiado e tudo mais. Outra curiosidade também é que as pedras das pirâmides, elas podem chegar a pesar até 80 toneladas. E elas têm, assim, medidas exatas de 1,5 milhões de avos, que é como se fosse a distância, assim, do Polo Norte ao Polo Sul, né? Você divide lá, você soma, enfim, e tem esse número. E outra questão também que é muito interessante é que ali onde as pirâmides foram construídas é um local que tem muito abalo sísmico e mesmo assim elas não afundam na areia. E elas também estão super alinhadas a constelações, né? Como a gente sabe lá, o cinturão de Órion e tal. Só que o mais interessante é que o nosso polo, ele sofre um processo chamado de precessão dos equinócios, que é onde ele está se afastando mais para o leste. Só que as pirâmides, elas foram construídas de uma forma em que está muito alinhado ao polo norte absoluto. Então, quem fez esses cálculos, né? Quem deu essas coordenadas para estar executando essa construção, sabia exatamente o que estava fazendo, qual o tamanho da Terra e como a Terra era. Porque a gente vê esses dados precisos não só no Egito, como também nas pirâmides do Machu Picchu, né? Nas pirâmides que existem espalhadas no mundo inteiro, como na Antártica, aqui na Amazônia. Então, assim, todas elas têm coisas assim que se ligam. Um desses artefatos históricos que ligam essas pirâmides e que ficam registrados até mesmo em templos ali que existe no Egito são os desenhos que tem nas paredes, né? Os hierógrafos. Eles contam muita história pra gente. Basta a gente prestar um pouquinho de atenção. Falando exatamente desses templos, né? Quero mencionar o templo de Ísis. Que você chega nele através de um barco, ele não fica ali na região das pirâmides. Esse é um templo que tem muito artefato histórico que fala dos gigantes, né? Foram escavados ali muitos esqueletos, muitos ossos de pessoas de estatura gigantescas. As portas do templo também, elas são bem grandes, né? E fica bem nítido a diferença, né? Nas histórias que eles contavam ali através dos desenhos, a diferença de tamanho de uma pessoa normal para uma pessoa que tinha o gigantismo, né? Que não é a doença no caso, mas era uma pessoa grande. E fica também registrado pra gente a prepotência dessas pessoas e a influência dela no meio que viviam, né? Esses gigantes, eles sempre se relacionavam com pessoas de muito poder, eles sempre estavam ali junto, vamos dizer assim, do pessoal que tinha bastante influência sacerdotal, política, as famílias mais, assim, bem estruturadas, que tinham ligação com os templos, e entre essas coisas. Mas a gente também vê recentemente na história que não eram todos os gigantes que viveram nesse tempo, nesse período, que faziam parte dessa classe alta, né? Outra questão também é que a gente vê na Bíblia.
não só na Bíblia, como no livro de Enoque, né, registro desses gigantes. Enoque nos conta que foram 200 anjos, esses sendo líderes, que tomaram para si mulheres, né, tiveram relações com elas, e dessas mulheres nasceram os gigantes. Essas mulheres, elas já vieram de uma descendência profana, né? Elas já vieram ali, são filhas de Caim. Caim, como a gente sabe, foi o primeiro da história, né? Não, contada na Bíblia entre homens, que deixou entrar no seu coração o ódio, o rancor, a amargura, a inveja, né? E assassinou seu irmão. E com isso, ele se associou a esses anjos que já tinham se rebelado contra Cristo, contra Deus, né? Já tinham sido expulsos do paraíso por conta de toda a bagunça que eles causaram lá. E nisso deu no que deu. Os anjos caídos, tendo esses filhos, né, que foram gigantes, dotados de muita força, dotados de muita sabedoria, de muito poder de persuasão, eles foram ensinados, né, minuciosamente a abertura de portais para conectar as dimensões aonde eles se localizavam. Entendeu? Porque não estavam todos na mesma dimensão, estavam em dimensões paralelas. E com isso, eles foram ensinados a executar rituais, a abrir portais, as construções, foram ensinados a manipulação de ervas, foram ensinados ao uso dos cristais, porque cada cristal emite uma vibração, cada cristal tem a sua função, cada cristal ajuda, sim, a gente energeticamente em algo por conta dessa vibração que emitem, né? Assim como as plantas também, dependendo do manuseio, você pode fazer poções que te auxilia ali a ter um contato mais forte com o sobrenatural, mas também pode te envenenar. E isso daí foram passados diretamente para eles, por conta deles ter essa descendência, essa genética modificada, né? Tanto que a gente tem o RH negativo, que supostamente seria dessa genética, porque não tem explicação de onde ele veio, né? E outra questão também é que a Bíblia nos mostra que existiam gigantes, tanto antes do dilúvio quanto depois do dilúvio, né? E aí isso nos faz pensar, porque eles dizem que não existiu Atlantis, mas a gente vê aí tanto registro de pessoas em épocas diferentes, locais diferentes, que falam de Atlantis e descrevem algumas coisas de Atlantis, que nos faz pensar como se eles tivessem existido ali mais ou menos na região onde hoje a gente chama de Triângulo das Bermudas, né? Porque talvez Deus tivesse mandado o dilúvio para acabar com esse povo e ao mesmo tempo essa força da natureza que tem ali, que protege aquele local, seria para que o ser humano não fosse lá, não explorasse, e como se estivesse protegendo, como se fosse algo que estivesse escondido ali, preso ali, entendeu? E então, assim, eu acredito que seria mais ou menos isso. Atlantis estaria sim localizado mais ou menos ali nessa região, aonde hoje a gente não tem acesso nenhum, por isso se torna extremamente difícil a comprovação científica de tudo mais de que ela existiu, né? Se torna meio que uma lenda, um mito. Mas a verdade é que tem alguma coisa ali, porque senão não seria tão assim difícil de acesso, né? E eu acredito que tem alguma coisa presa ali, alguma coisa escondida que de fato a gente não deve estar mexendo. Mas voltando ao assunto, a Bíblia nos fala que existiram gigantes. Golias mesmo, ele foi um dos gigantes de 5 irmãos. Existia Golias e mais 4 irmãos. Isso está em 2 Samuel e em 1 Crônicas a gente vai encontrar os relatos que falam desses gigantes, né? A gente também vai encontrar relatos que falam dos gigantes em Josué, onde fala que existia um rei, o rei de Bassã, e ele era um gigante.
né? Então, assim, a Bíblia deixa bem explícito pra gente sobre essas questões. Sem falar que também em Gênesis, logo de cara, já deixa pra gente ali a questão do povo, né, que nasceu da relação que os anjos caídos tiveram com as mulheres, né? E uma questão arqueológica que foi trazida para os nossos dias atuais foi um dedo que foi achado, né, de 33 centímetros, enterrado, mumificado na região do Egito. Nas últimas notícias também foram achadas 12 mãos decepadas. Ali mais ou menos no sítio arqueológico de Avares, acho que é essa mesma pronúncia. E essas mãos, eles eram como se fossem troféus que eram retirados dos inimigos dos Hyksos, acho que também é essa a pronúncia. E esse povo, ele usava essas mãos decepadas como troféu. E isso traz pra gente uma grande reflexão da seguinte maneira: se entre os gigantes havia desavença, qual era o motivo dessa desavença? Porque se eles todos nasceram de uma única linhagem, que é uma linhagem profana, e seguiam uma doutrina, né, ensinada direto pelos anjos caídos, aparentemente não faz sentido eles virarem um contra si. Porque a gente vê até mesmo o Daniel falando que a Irmandade, eles são extremamente unidos, eles sabem que a união faz a força, literalmente. Eles sabem que casa dividida não prevalece. Então, se entre eles são unidos, por que que nessa época esses gigantes eram considerados desertores? Né? Então, essa é uma coisa que me intrigou e me chamou muita atenção. E isso me fez pensar de uma maneira diferente. Isso me fez enxergar com outros olhos, né? A questão sempre posta para nós, através dos estudos, será que os Néfilins tinham alma? Será que os Néfilins tinham espírito? Será que os Néfilins tinham salvação? Etc, etc. E através dessa pesquisa eu cheguei à conclusão que sim, né? A palavra de Deus nos fala que Ele criou todas as coisas, de todas as coisas foram feitas para Ele. A palavra de Deus nos fala que Ele é amor, né? E que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para nos salvar. Então, assim, se Deus é amor e onipresente, onisciente e onipotente, Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já sabia de todas as coisas que estariam por vir e o fim de tudo. Ele já sabe de tudo, ele sabe de tudo, ele tem todo esse poder na mão dele, né? E sabendo de tudo isso, óbvio que ele também sabia dos gigantes, né? E de suas existências. E o Egito foi um lugar onde houve muita manifestação do espiritual, né? Tanto do lado oculto, do místico, dos Néfilins e das entidades como tidas, né, como deuses do Egito, etc. Como também a gente vê na história de Moisés a manifestação do poder de Deus. Mas isso que a gente vê na história de Moisés é um pequeno recorte da história, né? É um pequeno momento. O que aconteceu, como Deus se manifestava, como Deus trabalhava em contrapartida. Não é possível que só os gigantes, só os Néfilins, só as entidades, só os anjos caídos se manifestavam o seu poder. Com certeza, Deus também tinha suas formas de se manifestar, Deus também tinha suas formas de espalhar o seu amor, né? E isso muitas das vezes nos foge, né? Porque são detalhes dos quais a gente tem que prestar atenção e muitas das vezes a gente não consegue. Então, parando para pensar nesse âmbito, desse lado, eu acredito que Deus, ele teve sim suas formas de se manifestar no Antigo Egito, ele tinha, né? E numa dessas formas, os gigantes tiveram sim gigantes que teve contato com ele, com essa experiência chamada Deus. E essa experiência modificou seus corações. Essa experiência mostrou para ele o que é o amor de verdade, mostrou para eles o tamanho do poder e da graça de Deus.
E isso fez com que eles mudassem de ideia em relação ao que seguiam, ao que acreditavam, ao que eles diziam ser, né? E por isso foram chamados de inimigos, de desertores, foram tratados como escravos, sofreram, né? Porque com certeza, da mesma forma que o povo hebreu sofreu, eles sendo taxados como desertores deviam ter sofrido muito na mão daqueles que estavam, né, com o poder na mão. E então, assim, o amor de Deus, ele é algo que transforma. Deus, ele é uma experiência. Não tem como a gente falar, a gente querer impor para outras pessoas a experiência que a gente tem com Deus. Por isso que a palavra fala: entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. É algo íntimo. Quando a gente abre o nosso coração e vai falar com Deus, a gente expõe para Ele coisas que muitas das vezes a gente não consegue falar para as pessoas, coisas, feridas que a gente traz na alma, né? Medos, inseguranças. E Deus, sendo amor, sendo um pai, Ele escuta. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, né? Ele estende a sua mão, Ele nos protege, Ele envia seus anjos para nos fazer companhia. E com certeza esses gigantes também vivenciaram isso, né? Eu diria que tiveram experiências maravilhosas, porque da mesma forma que eles estavam acostumados e tinham um certo preparo para o espiritual do lado negativo, quando entraram em contato com o lado positivo, também tiveram experiências incríveis, né? E Deus não faz acepção de pessoas. O Pai não escolhe tamanho, cor, classe social, Ele simplesmente ama, né? E eu acredito que o maior desejo do Pai é ver os seus filhos unidos em casa. Eu sinto isso no meu coração e através desses estudos isso tem ardido cada vez mais, né? Que Deus, Ele quer os seus filhos em casa, Ele quer os seus filhos unidos, Ele quer os seus filhos em paz. Muitas coisas estão sendo reveladas a nós porque estamos no final dos tempos, né? E Ele não vai deixar um só para trás, né? Não importa se é gigante, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é negro, não importa. O que importa é que o amor de Deus, ele é para todos e Ele não faz acepção de pessoas. Então, eu acredito que esses gigantes existiram sim, esses gigantes foram extremamente importantes nas construções desses monumentos que são portais, que serão reativados agora dia 31 de outubro, como a gente sabe, mas eu acredito que também teve gigantes que experienciaram de Cristo, do amor de Deus, né? E que é o mesmo amor de Cristo que hoje a gente pode experienciar. Entendeu? Então, eu espero que vocês entendam esse meu ponto de vista, pensem com carinho e que Deus abençoe a todos nós e vamos voltar para casa, gente. Tá chegando o momento. Tá chegando o momento. Beijo.